vem na sua mente quando falamos de desenvolvimento humano? Para este Instituto de Neurolinguística com certificação internacional e abrangência em todo o Brasil, significa desenvolver pessoas para serem melhores por meio da aprendizagem comportamental e emocional consciente. Aqui no INNER, nós desenvolvemos agentes de mudança, desenvolvemos especialistas que podem multiplicar a inteligência emocional para que elas possam, a partir de então, desenvolver nas suas áreas profissionais e pessoais. A ideia central é fazer com que você perceba que quando você desenvolve, além da sua área, da sua capacidade cognitiva, lógica, racional, a sua área emocional, você consegue ter melhores ganhos de forma sistêmica e integrada. Em todas as suas áreas, sejam elas nas áreas pessoais, profissionais, relacionamentos e até mesmo na qualidade de vida. São mais de 10 anos trabalhando com desenvolvimento humano, com quase 120 turmas que transformaram mais de 10 mil pessoas em agentes de mudança. Dentro desses 10 mil pessoas formadas, nós temos alunos que se formaram e se especializaram em programação neurolinguística, que é o nosso carro-chefe aqui dentro do INNER. Nós temos também em coaching, em inteligência emocional, especialistas que atuam dentro das empresas, mediando e desenvolvendo pessoas, hipnose, específicas para terapeutas, para psicólogos, profissionais da área de saúde, pessoas que desenvolvem aprendizado, a gente chama, é um curso que a gente tem específico para você se tornar um aprendiz mais completo, um aprendiz curioso, um aprendiz inteligente, palestras de sensibilização da importância que você tem de ter uma missão, um propósito, um motivo, um bom motivo. Treinamentos de trainers específicos. Aqui no INNER nós temos uma preocupação de desenvolver multiplicadores com excelência na metodologia. Então nós desenvolvemos trainers, atuamos dentro das organizações também, desenvolvendo gestores e líderes para que eles possam ter mais empatia, humanizar as empresas. Pessoas como a Fabiana, que é representante bancária e por meio dos cursos promovidos pelo Instituto, se tornou uma agente de transformação no mercado empresarial. Consegui impactar a vida dos meus funcionários. Hoje eu não tenho mais somente uma equipe de venda voltada para um benefício financeiro, eu tenho uma equipe de venda onde realmente eles carregam valores agregados ao produto que eles oferecem, eles conseguem mensurar o que eles trazem para o cliente, não só na vida do cliente, como também na vida deles. Técnicas que melhoram a comunicação, que promovem amadurecimento e transformação interna e que podem ser aprendidas por qualquer pessoa, independente da faixa etária, classe social ou profissão. Todas as pessoas podem participar. Pela primeira vez nós estamos tendo a oportunidade de democratizar esse tipo de técnicas e estratégias. Uma forma exclusiva e totalmente prática de capacitar pessoas que também se estende aos colaboradores do Instituto. Elas fazem as formações no Instituto, desde a básica até as master e avançada, para que ela possa, sim, oferecer uma solução para o cliente, para a pessoa que busca um desenvolvimento pessoal, profissional. Atualmente, os cursos do Instituto são ministrados em várias cidades do país, mas em breve o modelo deve ser oferecido por meio de franquias. O plano para o futuro é franquear o INNER em outras unidades do Brasil, oficializar essa metodologia como uma metodologia que pode ser aplicada dentro de outros cenários, não só na área de desenvolvimento humano. Eu descobri no curso de hipnose clínica do Instituto INNER, com o mestre Eduardo Rocha, um novo horizonte. Eu descobri o poder da hipnose quando eu consigo trazer as pessoas para um estado de presença, onde dessa maneira elas eliminam diversos filtros, diversas situações da mente delas e elas conseguem dar um foco bem maior. A formação profissional de hipnose clínica, ela trouxe um ganho muito importante para a minha profissão hoje. Uma visão de que é possível tratar diretamente no subconsciente da pessoa. Uma metodologia clara, com experiências práticas, rápidas, com resultados.
O mais interessante da metodologia é que ele te facilita esses processos, ele vai te capacitando no próprio decorrer do curso. E isso é algo fantástico. É um curso completamente vivencial, então ele tanto traz um conteúdo muito pesado, inclusive de neurociência, quanto ele também faz as práticas, as simulações em sala de aula, permitindo ao aluno vivenciar e experimentar. Eu segui o que foi dito aqui e eu tenho tido resultados. Eu me sinto capacitado, não há espaço para dúvidas aqui. Aqui você faz ou faz, você faz e você se torna. O Eduardo Rocha, ele é um profissional que traz isso de forma muito clara e simples. Hoje eu tenho uma caixa de ferramenta completa. Praticamente não tem como não aprender. A formação em PNL, ela começou com o objetivo de permitir que as pessoas aqui, elas pudessem ser escutadas sem julgamento. Elas pudessem trazer as suas dores, os seus sofrimentos e aprender como lidar com eles de uma forma natural. Mostrar para as pessoas que elas são capazes de aprimorar as suas capacidades internas e aplicar isso nas mais diversas áreas. A ideia, portanto, é fazer com que esse treinamento fosse o mais prático possível, que elas pudessem experimentar um conjunto muito grande de estratégias lógicas e emoções. Nós conseguimos aprender técnicas, ferramentas e estratégias que nos permitem eliminar aqueles impeditivos do passado, aqueles eventos negativos que, muitas vezes, impedem que a gente possa seguir em frente e nos fortalecer com aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa capacidade de gerenciar nossas emoções e sequenciar de forma estratégica a nossa vida com comportamentos funcionais que permitam que você possa ir muito mais além do que você vai hoje. A programação neurolinguística é capaz de fazer você ter a vida que você deseja. Eu juro que a partir de agora eu vou ter a vida extraordinária que desejo! Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos à terceira aula da Semana da Psicanálise 360. Eu e Elias Silva, aqui do Instituto Selfie. Poxa vida, num bate-papo maravilhoso, com muito conteúdo. Ontem a aula foi incrível. Elias, seja muito bem-vindo. Mais uma aula da Semana da Psicanálise 360. Obrigado, Eduardo. Seja bem-vindo também. Seja bem-vindo você nessa semana, né? Como é que está sendo a sua experiência? É bom ter esse feedback, né? Já coloca aí no chat para a gente ver como que está sendo esse processo, né? Nós vamos entender hoje, já dando um spoiler, Eduardo, que a cura para nós psicanalistas na psicanálise é um processo. Como é que está sendo esse seu processo na semana da psicanálise? Será que a cura existe, né? E eu vou defender aqui algumas ideias sobre cura. A gente vai falar bastante sobre isso. Será que a gente pode dizer que cura é uma doença? Até que ponto o termo cura, muitas vezes, ele é aplicado de forma errônea, sobre uma perspectiva de desaparecimento milagroso, né, dos sintomas, muitas vezes até sem conhecer as causas, né? Será que a própria medicina atua com esse conceito de cura? E dentro da psicoterapia, sobre a perspectiva da psicologia e da própria ciência,
A cura significa o desaparecimento para sempre daqueles sintomas que caracterizavam aquele transtorno, aquela doença? É sobre isso que a gente vai conversar nessa aula de hoje. Mas antes de falar sobre esse conteúdo, muito antes, eu quero saber de você o quanto essa semana tem contribuído para a tua vida. O quanto você conhecer da psicanálise, refletir sobre essas questões internas, tem te ajudado a se entender melhor. Por quê? Eu vi recentemente alguém comentando: Eduardo, você faz terapia sobre medida, né? E eu respondi, eu disse, para mim não existe terapia que não seja sob medida, né? Não existe mais aquela terapia protocolar, onde o terapeuta chegava com uma lista de perguntas, né? E de ações que ele deveria fazer. Isso é completamente desusual e é impossível, dentro da diversidade que nós temos hoje dos seres humanos, você fazer uma terapia protocolar, né? É diferente, por exemplo, de um atendimento médico, onde as doenças elas são mais observáveis por causa dos seus sintomas. Mas quando a gente vai para a mente humana, existe ali uma subjetividade muito maior que muitas vezes é complicada. É difícil você adentrar no mapa do outro, entender esse mapa, esse conjunto de experiências que muitas vezes são interpretadas de forma distintas, né? De cada pessoa, que muda de ambiente, que muda de cultura, que muda de interpretações individuais por faixa etária e por muitos outros contextos e características que nos faz únicos. E hoje, com ainda esse processo todo evolutivo que nós temos, de internet, de cursos, aí a coisa se aprofunda um pouco mais. Há uma necessidade, portanto, do terapeuta, do psicoterapeuta, do hipnoterapeuta, do psicanalista, né? Entender que todas as vezes que ele vai se debruçar da sua vontade, da sua inteligência em um momento de terapia, existe uma construção única, existe um universo a ser desvendado, existe um novo inconsciente a ser revisto, e é a partir dessa busca que nós vamos tratar hoje até que ponto essa busca, esse entendimento nos traz a cura. Quando a gente pensa nesse nome cura, ela traz muitos outros significados, né? Sobre o ponto de vista da própria psicologia, né? A cura nada mais é do que um processo que se assemelha muito a você deixar aqueles gatilhos, aqueles estímulos daquela sua doença meio guardadas, né? Como se elas estivessem guardadas dentro de uma gaveta e você dissesse ali, olha, eu não vou mais mexer nisso. E por que isso ocorre? Porque não se sabe ainda se as causas, sobre a perspectiva da psicologia, se essas causas são genéticas, se elas são cognitivas ou se elas são comportamentais, né? Muitas vezes a pessoa pode apresentar um transtorno mental, como por exemplo uma depressão maior ou menor, e a causa necessariamente não está ligada a uma questão emocional, ou um trauma, ou alguma coisa relacionada a esses contextos. Ela pode simplesmente ser uma própria anomalia do teu sistema, por exemplo, de neurotransmissores, ou às vezes uma ausência de lítio, desregulagem de alguns componentes e hormônios internos. Ela pode até estar relacionada a uma desordem no próprio processo cognitivo. E que por mais que a gente busque uma explicação, hoje já se tem como premissa que pode ter uma causa genética, né? Uma anomalia, uma questão biológica. E isso a medicina já consegue, por meio dos seus protocolos, identificar. Mas quando a gente pensa sobre outra perspectiva, sobre a perspectiva desses transtornos, né, mentais, e quando eu penso em transtorno, eu penso naqueles transtornos que realmente impedem você de fazer alguma coisa. Uma vez uma pessoa me perguntou, como é que eu sei que a minha ansiedade é um transtorno de ansiedade? Eu digo, é quando você deixa de fazer alguma coisa que você deseja por ela, né? Quando você deixa de trabalhar por causa dessa ansiedade, quando você deixa de viver a sua vida, você deixa de viajar, você deixa de estar com sua família, ou seja, você tem sua vida transtornada pelo aquilo, né? Uma grande influência, né? Exatamente, influencia diretamente. E aí a gente começa a perceber que dentro dessa perspectiva, esse transtorno ele já pode virar crônico.
Virando crônico, ele vai ficar gravado na sua mente e no seu corpo. E até que ponto eu posso me livrar disso? E aí a gente tem um termo que nós usamos, que é quando você não tem mais aquele sintoma, quando você consegue controlar aquele sintoma, quando você consegue modular, quando você consegue, de fato, não acionar e conviver com aquilo. É como nós chamamos hoje de remissão. Então, a palavra remissão, ela vem justamente sobre essa perspectiva de que você não se cura, né, da doença, mas sim que ela está aí no seu corpo, mas você elimina aquilo que está startando essa doença. Porém, quando essa doença ela não tem esse gatilho ainda definido, e quando essa doença ela veio a partir de uma experiência traumática, e que muitas vezes por estar bem lá debaixo do tapete, né, escondidinho, represada, né? Quando essa doença, ela na verdade, a doença é sintoma de uma questão mais profunda, né? Porque essa questão da causa e do sintoma, às vezes, eles se atrapalham um pouco, né? Até que ponto a sua ansiedade é causa e até que ponto a sua ansiedade é sintoma de uma questão mais profunda? Bem, eu não vou adiantar muito sobre esse assunto porque eu trouxe aqui, nessa semana, no INER, nessa parceria INER-Self, um especialista para desvendar os segredos do inconsciente sobre a perspectiva da psicanálise. A psicanálise cura? Essa é a pergunta, acho que é a pergunta que vale 1 milhão, né? A psicanálise cura. E até que ponto cura e cura o quê? Cura o quê e cura quem? Acho que dessa pergunta surge N perguntas, né? Que vamos tentar responder aqui. Agora vocês vão ficar com Elias e ele vai tomar conta desse bate-papo com vocês sobre a cura dentro da psicanálise. Eduardo vai continuar aqui, Freud está aqui, como sempre, nos acompanhando. Mas vamos tentar entender então um pouquinho aqui sobre essa perspectiva. O Eduardo já deu essa introdução muito bacana que, peraí, cura talvez não seja um conceito tão fechado. Porque nós estamos caminhando, nós estamos num processo onde é muito farmacológico, não é? Vamos falar aqui, porque se a gente fala de cura, contrapondo isso, existe o quê? Podemos falar se existe uma doença, se existe algo para ser curado, ou alguém para ser curado, e corre-se o risco de nós colocarmos isso numa caixinha, onde isso é a cura, isso não é cura. E aqui nós entramos nesse terceiro dia, nessa terceira aula da Semana da Psicanálise, mergulhando nesse universo da psicanálise, do inconsciente, mas da cura. O que é a cura? E aí a pergunta, né? A pergunta desse, que eu até brincava com o Eduardo, a pergunta do 1 milhão, a psicanálise cura? E aí eu já começo respondendo, sim, a psicanálise cura. É como se fosse tão simples, né? Então poderíamos fechar por aqui, ok. Mas dessa afirmação, você viu, começou com a pergunta e agora nós vamos entender se sim, a psicanálise cura. Mas dessa afirmação surge tantas outras. Primeira pergunta é essa: mas o que entendemos por cura? Primeira coisa que temos que deixar claro: o que nós entendemos por cura? O que é... Lembra que eu falei da influência das questões farmacológicas, que eu tô com uma dor, eu venho, pego o comprimido, então eu estou curado, entende? E aí eu curo o quê? Eu curo o sintoma? Vamos pegar esse exemplo da dor de cabeça, né? Então eu tô com a dor de cabeça, eu pego o remédio, e aí aquele sintoma, que a dor de cabeça é um sintoma, está curado. Mas será que nós nos preocupamos em falar, mas o que me causou essa dor de cabeça? E até que ponto aquele remédio, né, aqui dando esse exemplo, ele curou o quê? Curou a dor, esse sintoma, ou a causa da sua dor? Entende? Então, só para nos situarmos. Primeira pergunta, sim, cura, mas o que é a cura? Como nós entendemos a cura? E aí, claro, eu não podia partir sem um conceito a partir da origem da palavra. Da origem da palavra. Inclusive, isso é interessante, você está anotando, né? Tem muitas pessoas que estão anotando aqui nessas nossas aulas, então anota isso. Isso é uma coisa interessante para anotar.
Primeiro, o que se entende por cura, e aí depois o conceito. Ó, cura vem do latim curare, curare. E o que significa? Olha que interessante. Ato de cuidar, de vigiar, ter cuidado com. Ou seja, é um ato de cuidar, é um gerúndio, né? Ter cuidados com alguma coisa ou alguém. Esse é o curare, é o verbo. É aquele que se ocupa com algo, né? Que vigia. O que é o de vigiar? De cuidar, né? Eu estou aqui, se eu estou vigiando aqui, eu estou com um livro aqui, então eu estou cuidando dele, né? Eu estou cuidando, se nós olhássemos no latim, seria esse curare. E o interessante, se nós pegarmos o conceito que o Hipócrates, né, que é esse grande pai da medicina moderna, ele fala que a medicina é um cuidado de si. E lógico que ele está falando isso, né, na sua época, mas aí ele joga luzes muito interessantes para nós hoje. A medicina é esse cuidado de si. Claro que aí depois passa pelo cuidado de si, vai para o cuidado do outro, mas é esse cuidar. Então, a cura, o que nós temos desse conceito da palavra e também de Hipócrates, dessa origem, a cura é um processo, que é ali, eu olho a ferida, eu descubro o que dói e eu vou cuidar. O gerúndio aqui, quando eu disse, é o cuidando, né? Lembra do processo de cura, né? Então, não é só simplesmente, eu trago isso logo no início, para até desmistificar um pouco daquela cura pronta e acabada. Aquilo que Eduardo falava naquela introdução, né? Até que ponto nós entendemos o que é esse conceito? Então, vamos continuar. Claro, não poderia ser diferente. E olha que hoje eu quis colocar uma foto de Freud, vocês estão vendo aí uma foto de Freud diferente. É um Freud jovem. Por quê? Ele, nessa foto, era médico jovem, recém-formado. Dr. Sigmund Shlomo Freud. Olha eu tentando o alemão aqui, hein? Imagina, você que entende alemão, você vai me desculpar. Você viu que eu tentando pronunciar aqui. E por que eu coloquei o nome desse jeito aqui? Porque é uma aula, nós estamos nesse ambiente, né? Espero que você esteja gostando. Coloque aí no chat como é que você está gostando, como é que está sendo a sua experiência. Então, o nome nós poderíamos até falar o nome de batismo, né? O nome da família judaica, que foi o pai e a mãe de Freud, colocou esse nome dele, Sigmund Shlomo Freud. E aqui eu quis colocar essa foto dele, desse jovem Freud. E o que acontece aqui? Ele inventa a psicanálise, ele cria, ele a partir de, lógico que aqui não tem como não é o objetivo dessa aula, né? Mas você que se interessa e já está talvez matriculado em tantos cursos de psicanálise aí no Psicanálise 360 e outros que vêm por aí sim, nós vamos entender esse percurso. Como que esse jovem Freud, esse jovem médico, ele se interessa por isso que ele não entendia muito bem. Ele inventando a psicanálise, como que naquele processo histórico dele, ele, médico, recém-formado, residente no hospital de Salpêtrière, na França, porque lá ele conhece Dr. Charcot. Olha que interessante, aqui ele começa a ver que, peraí, existe alguma coisa que não está bem naquelas mulheres histéricas, aquelas mulheres que sofriam por coisas que eles não entendiam muito bem, daqui a pouquinho vamos falar. E aí ele fica interessado, ele estudando com o Dr. Charcot, lá no hospital Salpêtrière, na França, e aí ele começa a falar, peraí, tem alguma coisa diferente que esse homem faz. Lógico, aqui a gente sabe que Dr. Charcot utilizava a hipnose, ele quebra, né? Charcot foi um grande, não sozinho, claro, mas foi importante para quebrar o paradigma da medicina do século XIX, que inclusive para aquelas doenças, para histeria, essa palavra é importante na história da psicanálise, para aquelas mulheres histéricas, aquela que sofria, inclusive órgãos paralisavam, não falava, sofriam. As mulheres, eles achavam até que tinha origem no útero, né? Por isso da palavra histeria vem de útero. E aí eles começam a mudar, tanto Freud com a influência de Charcot e daqueles primeiros ali
que Freud foi um grande comunicador, ele escrevia muitas cartas para aqueles seus contemporâneos ali da medicina e da ciência. Então, daqui já tira um pouco como nós vamos entender o processo de cura, por isso que nós fomos lá atrás, para entender como que Freud começou todo esse processo de perceber que existe algo. E aí, nessas observações, o jovem Dr. Freud, Charcot e os outros médicos, eles começaram a perceber uma coisa, que normalmente existiam as duas causalidades. Primeiro, é a causalidade natural. É ali, ele sabia que no seu organismo tinha uma causalidade que era mecânica, fisiológica. Que era que, peraí, então se eu der esse remédio, vai acontecer isso com esse músculo, algo muito fisiológico. E existia também outra causalidade, que é uma causalidade psíquica, que vem à vontade. Então, se a pessoa se levanta, ela está com vontade, ela emite nessa causalidade não só o natural, não é só porque é mecânico, mas já tem uma vontade, eu quero fazer isso, eu desejo fazer isso. Mas aí temos um problema, quer dizer, tiveram um problema, né? Dr. Freud lá, o médico e Charcot, porque ele percebe que aquelas mulheres, olha a foto que eu coloquei aqui para vocês, olha que bacana essa foto. Essa foto, ela você viu que tem muitos médicos aí, esses que estão sentados, né? Preste atenção nessa fotografia aí, nessa imagem, essa pintura que é bacana. Esses que estão sentados são médicos lá do Hospital Salpêtrière, da França. Esse que está em pé é Charcot, que está fazendo ali, vocês viram que tem uma mulher ali sendo atendida por Charcot. E o interessante, e aí esses são os médicos, porque Charcot, ele fazia quase que um espetáculo, né? Sentava os médicos ali, vocês viram, né? Quase um espetáculo aqui, ó. Aqui. Sentava os médicos aqui, todo mundo, e aí trazia a mulher, que aqui nós encontramos essa mulher, e ali ele faz um processo quase que meio mágico, né? Meio de espetáculo. E aí, o que eles começaram a perceber? Que essas mulheres, o que ela sofria, paralisava os órgãos, não conseguia falar, não conseguia tomar água, coisas fisiológicas, não tinha nem a causalidade mecânica, não era biológico, e nem a psíquica. Ela não queria ficar com os músculos tensos, ela não era um desejo, uma vontade. E aí pronto, olha a questão. A pergunta que não queria calar ali para eles. E agora, de onde vêm esses sintomas nessas mulheres? Né? Qual que é a origem? Porque eles olhavam, fisiologicamente estava tudo bem. Mas e aí? De onde vem? Aqui nós já encontramos. Olha, eu fiz questão aqui, vocês viram? Fiz questão de colocar uma fotinha de Charcot aqui, porque a gente sempre traz umas fotos de... É bom que a gente já falou dele algumas vezes, né? Falou tanto na segunda, na primeira aula. Espero que você tenha visto, foi maravilhosa, sobre hipnose e a psicanálise. E aí, hoje eu estou trazendo de novo, tá aqui a foto dele, ó. Vou aumentar aqui para vocês verem. A foto ao lado do Dr. Sigmund Freud. Olha, eles percebem que pela hipnose, eles alcançavam aquilo que deram origem àqueles sintomas. E isso foi um processo, né, gente? Aqui nós estamos falando, estou falando de uma maneira bem simplificada, mas foi um processo. Que eles perceberam que, em processo de transe, aquelas mulheres, elas acabavam os sintomas, mas depois, lógico, tem aquela questão, depois voltava ou não os sintomas, mas alcançava alguma coisa que dava a origem àqueles sintomas. Vou aumentar de novo, olha a foto do Dr. Jean-Martin Charcot. Nessa foto aí, nessa época, era a época que ele estava testando, né, essa nova técnica. Vamos caminhar. Essa foto aqui, daqui a pouco eu coloco para vocês. Por que é tão importante dentro desse processo entender a cura da psicanálise? Eu trago esse processo histórico.
para a gente entender como que a psicanálise entende a cura. Essa mulher, M. Von, é um nome fictício. Freud atende essa mulher. Olha aí o rosto dela. Ela é famosa. Freud a atendeu de 1889 a 1891. Como nós somos gratos a M, né? Por quê? Freud estava atendendo ali com as técnicas da hipnose, tentando tirar aquilo que ele não sabia e não tinha causa, não tinha descoberto ainda, que não tinha causa mecânica e nem causa volitiva. E atendendo essa mulher, vou colocar aqui, eu vou falar enquanto vocês olham para o rosto dela, tanto que é importante essa mulher aqui. Freud atendendo várias sessões, olha, ele começou a atender ela em 1889, atendeu um tempo, parou e depois voltou ao atendimento, até 1891. Teve um dado momento, um dia, olha, bendito dia, né, esse, e aí ela virou para Freud, falou assim, isso Freud coloca, né, na sua autobiografia, falou, olha, Freud, ele tinha muito respeito, o médico daquela época, né, o médico naquela época era quase que era a única profissão, ela com muito respeito falou assim, Dr. Freud, espera, né? Hoje eu quero falar. Porque ela percebia que nos outros momentos, quando Freud a colocava num estado de consciência alterado e ela falava daquilo do passado, da sua infância, ela se sentia leve. Sabe quando você tem a sensação de, ai, como é bom, precisava falar isso. Eu até falei isso ontem na aula de ansiedade. Tem gente que fica entalado precisando falar algumas coisas, né? Até como gerador de ansiedade. Então, ela percebeu isso, M. Von. Ela percebeu que daqueles momentos que ela falava, o que acontecia? Ah, que bom, ficava aliviada. E aí nesse dia ela falou, espera, Dr. Freud, espera, hoje eu quero falar. E naquela época as casas usavam muito lareira, né? Nós estávamos ali na Áustria, usava lareira e de vez em quando, claro, tinha que fazer a limpeza do chaminé. Porque ia colocando as coisas lá na lareira, as madeiras, e tinha que limpar o chaminé para que a fumaça saísse. E aí ela utilizando essa metáfora, né, que ali era o que ela conhecia, ela foi de uma sensibilidade, de uma profundidade, eu preciso limpar a chaminé. Ou seja, tem coisas que precisam ser ditas, ser colocadas para fora. E a partir dela, Freud começa a perceber, então é isso. Claro, dentro de um processo. Então é isso, o processo de cura, o processo de libertação de algo que está lá dentro. E aí, a partir disso, ele começa a perceber que talvez a hipnose não seria necessária, porque teria outros meios das pessoas se libertarem a partir de falar livremente. E aqui só dando um spoiler para você que vai estar comigo no curso Psicanálise 360 ou nos outros cursos, aqui já começa a técnica e Freud inicia a técnica da associação livre. A associação livre é o paciente analisando o que fala, que associa-se livremente à sua ideia e vai falando. Entendeu aqui essa parte? Então tem aqui Freud que atende a M. Von e a importância dela. E aí depois, Freud em 1914, então olha só a evolução, né? Até de anos, 15, mais de 20 anos, quase 20 anos, Freud ele escreve esse texto, recordar, repetir e elaborar. Nesse texto, lógico que ele já estava com uma bagagem, né? Ali nós estamos trazendo a M. Von, que foi nos primeiros momentos ali de um Freud jovem. Aqui ele já tinha atendido, já estava desenvolvendo as técnicas e percebeu o quê? Que a pessoa precisava trazer na sua mente uma lembrança e, a partir dessa lembrança, uma elaboração nessa obra. Recordar, repetir, elaborar. Agora, só uma questão, não é um lembrar de qualquer jeito. Eu vou lembrar e vou anotar aqui. Mas é um lembrar quase que um lembrar afetivo. Voltar, fazer um processo
de voltar, lembrar afetivamente falando e elaborar. Aqui, olha isso aqui, surge, aqui já dá para se concluir a figura tão importante do analista, do psicanalista, porque ali ele funciona como aquele espelho daquela pessoa. Mas detalhe, olha o que eu fiz questão de colocar aí. O conteúdo é de quem? De quem traz. Lembra que M. Von é aquela paciente, né? Que ela agora você já conhece, então posso falar que você já sabe do que nós estamos falando. Aquela paciente de Freud, ela que queria trazer o conteúdo para a análise. Quando ela falou, Freud, doutor, espere que eu quero falar, ela queria trazer o conteúdo. Então, você que é psicanalista, está aí no chat, né? Então, partilha a sua experiência aí. Concorda? Está concordando com isso? Como é que está? Está gostando dessa aula? Coloque aí o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí. O Eduardo depois passa aqui para mim e a gente comenta. Então, essa obra de Freud é muito importante. Recordar, repetir e elaborar. Que aqui ele já entende que a pessoa precisa falar. Aqui, vou até aumentar aqui para você acompanhar comigo. Olha, interessante. Surge aqui um trabalho analítico. Claro, surge um trabalho analítico. Porque a partir do momento que Freud, olha isso, a partir do momento que Freud, ele pega o conteúdo do analisando, o conteúdo do paciente, e aí ele começa o quê? Um trabalho de quê? De análise. É um trabalho de análise. Aqui a gente, vamos chegar na conclusão bacana, a psicanálise cura sim, como eu falava, a cura pela fala. Olha o que M. Von traz pra gente, o Talking Care, né? O Talking Care é esse de cura pela fala. Então aqui já deu para entender um pouquinho do processo, o que a psicanálise cura, qual que é o objeto, como se desenvolveu, né, esse processo histórico da visão de doença, que aqui, lógico, Freud ele se baseou ali tinha aquelas mulheres, tinha alguma coisa que não tava bem, entende? Então ele vai ver qual que é a causa daquilo. Só que nós temos que saber que dentro do processo da psicanálise, se você faz análise, coloca aí no chat, você já fez análise, você tem a experiência, passa pelo processo de análise, senão eu acho que nem precisa falar, né? Tanto que é importante esse processo de limpar o chaminé da nossa vida, deixar falar. Então aqui, dentro do processo analítico, isso aqui eu gosto, acho que eu precisava falar isso. Cada paciente, a seu modo, realiza transformações de percepção gradativa. O que é isso? Quando nós falamos da psicanálise, a psicanálise ela fala de um indivíduo, a gente é muito um a um ali. Quando Freud foi iniciando o seu processo de invenção da psicanálise, de criação da psicanálise, foi olhando um por um, a cada analisando no seu divã, tá aqui, né? Ó, o divã dele tá aqui, ao meu lado, aqui, ó. A cada pessoa que deitava aqui nesse divã, Freud tratava de uma maneira individual. E hoje, na minha experiência clínica, com certeza você, psicanalista que tá me ouvindo, você que vai se tornar um psicanalista vai perceber isso, cada pessoa no divã, naquele processo de análise, ele é individual, ele realiza transformações gradativas, de acordo com aquilo que ele consegue. É interessante isso. Há um respeito pelo analisando. Lembra que o conteúdo é do analisando? Então, no processo analítico acontece muito isso. E ainda mais, claro que algumas transformações podem sim acontecer mais rápidas, outras um pouco menos, mas isso varia dentro do processo individual e até dentro de cada história de cada um. Quando vai se fazer o processo de análise e ali naquilo que o motiva, naquilo que talvez ele nem deduz, porque aqui, lembra que essa cura pela fala, ele limpa a chaminé, e nessa limpeza do chaminé, pegando o que Amy falou, eu vou encontrando aquilo que eu não conheço. O papel do analista é ir percebendo, alcançando o quê? O inconsciente.
Por isso que Freud diz que precisa voltar lá, repetir, encontrar ali, lembrar, mas não de qualquer jeito, um lembrar afetivo que alcança o inconsciente, aquilo que nem ele não sabe, nem o paciente, o analisando, não sabe. Por isso que varia muito, não tem protocolos prontos. E eu falo para você que já faz o curso de psicanálise clínica, você que quer se tornar um psicanalista clínico, nós não devemos ser presos a caixinhas. Esses protocolos, cada indivíduo, cada pessoa, ele precisa ali de receber um cuidado do analista, porque o analista está ali para acolher o conteúdo que ele traz. Não esqueça disso. Continuando aqui, vem comigo. Há uma mudança dentro do processo analítico, há uma mudança na maneira de relacionar com objetos. E o que é objeto para psicanálise? Você viu que eu até coloquei aí, ó, dá uma olhada. Para a psicanálise, quando se fala de objetos são tudo aquilo que você se relaciona, né? Não no sentido desse objeto, nossa, então tudo é objeto. Não, não é isso. Dentro do processo da psicanálise, quando fala, é uma mudança na maneira de relacionar com as pessoas, há uma mudança na maneira de relacionar com as coisas. O processo analítico faz com que aconteçam essas transformações. Lembrando sempre daquela premissa, que não tem um processo pronto e acabado. Lembra que o cuidar é o curar, é o ato de cuidar. Então, à medida que a pessoa, no processo de análise, ela vai para um ato de se olhar, acontece sim, ao seu modo, ao seu tempo, uma mudança na maneira de relacionar. A maneira, talvez você que já faz análise, você sabe disso. Você talvez já experimenta isso. A maneira de você se relacionar com o mal-estar e com a angústia muda. Lembra que eu disse ontem, quando eu falava do conceito de ansiedade, de medo, ansiedade, angústia, aquele mal-estar, aquilo que eu não entendo? Quando eu entro no processo de análise e vou acessando aquilo que está em mim, acessando aquilo que eu não conheço, mas eu sei da existência, eu começo a me relacionar diferente com o mal-estar e com a angústia. Daqui a pouquinho pode ser que vocês perguntem no chat, então, mas cura tudo? Essa pergunta, lembra do remédio, né? A gente toma o remédio, pronto, estou curado, ponto final. Mas o que eu disse aqui, acontece um processo, uma mudança de se relacionar com esse mal-estar e com a angústia. Como que muda isso? Vamos ver. Na verdade, dentro do processo analítico, é na verdade um percurso. Percurso, preste atenção nessa palavra. Percurso, partindo sempre do indivíduo. Por que essa palavra percurso é tão importante para nós entendermos o processo da cura? Porque é comum a gente ver na clínica, a pessoa entra em contato comigo, né, como analista, e fala, Elias, eu quero fazer só duas eu já quero e já resolvo já. Né, vocês que analistas que estão aí no chat sabem disso. Eu quero fazer só duas, então quantas que eu preciso? Então, assim, são perguntas frequentes, mas assim, eu entendo que é o processo que a cultura já colocou neles. Porque a pessoa vai procurar um cardiologista ou vai procurar qualquer um médico, então vai ter uma consulta ou duas e pronto, acabou. E vai tomar o remédio. Então a gente, né, pensa que nós somos assim também. E é um percurso. Aí tem alguns mitos também, né? Aqui, então a psicanálise, fazer análise demora muito? Sim e não. Por quê? Porque ela pode sim, você pode entrar com a demanda, ou seja, o que é a demanda? Aquilo que está doendo, a angústia. Lembra que eu falei da angústia de ontem? Se não assistiu, perdeu a aula ontem. Falei sobre ansiedade e angústia. Pois vai aí e assista. Então, cada um vai reagir de um jeito nesse percurso. É, na verdade, um percurso partindo sempre do indivíduo. Percurso. E cada um é de uma maneira. Lembre-se disso. Outra coisa, dentro desse processo analítico, fazer com que o analisando lide com as dores e angústias sem ser vítima das mesmas. Porque, um exemplo, tem dor.
eu quero te fazer uma pergunta agora. Antes de falar essa reflexão que eu ia dizer agora, uma pergunta. Existe a possibilidade de viver sem dor na nossa vida? Viver sem algo que não está tão bom? Vamos imaginar hoje, né? Nós estamos nesse período pandêmico, nesse momento difícil, esse momento que tem nos feito sofrer tanto, né? Ou até mesmo fora desse momento que, se Deus quiser, vai passar. É um processo, é um difícil processo, mas é um processo. Então, será que tem como viver sem uma dor? Será que tem como viver sem algo que nos incomode de qualquer nível? Por que eu faço essa pergunta? Porque senão nós podemos carregar uma ilusão. Olha a palavra que eu usei, ilusão, viu? Não sei se você concorda com isso. É uma ilusão que nós vamos chegar um dia, nós vamos estar tão plenos, sem dor, sem sofrimento, que vai estar tudo bem. E olha o que eu disse desde o início. É um processo e um percurso para que eu lide melhor com a angústia e com a dor. A medida individual de cada um, para que aquilo eu consiga lidar. Olha o que eu coloquei por último. Fazer com que o indivíduo lide com as dores e angústias sem ser vítimas das mesmas. Eu sempre gosto de dizer isso na clínica para os meus analisandos, para que ele seja não vítima, mas que ele tome posse disso. Reconheça isso e fale, peraí, aqui nessa minha existência eu vou tentar mandar um pouco. Lembra o que Freud falou, né? Freud diz que, uma das frases mais clássicas de Freud, que o homem não é o senhor dentro da sua própria casa, né? Aqui o nosso eu. Porque existe algumas coisas que nos movem. Então, o processo que eu convido você, não eu, mas o processo de análise, para que você seja um pouco mais dono de si. Como assim, Elias? Saiba lidar com as suas dores, saiba lidar com as suas angústias. Aí vem aquela pergunta que eu já falei aqui. O mal-estar, né? Essa angústia, a dor, acaba por completo? Vamos chegar no momento de plenificação total, né? Que não vamos sentir mais dor, não vamos sentir mais angústia. Vamos lembrar aqui do conceito da cura, né? Que é o ato de cuidar, é um processo. Não é algo fechado, não é algo acabado, né? Que está totalmente preso dentro de um conceito. Não é isso. Olha esse que eu gostaria que você lesse aí, você que está me assistindo aí do seu computador, da TV, do celular. Olha, leia essa frase aí para você mesmo. Sempre haverá algo de incompleto, de mal-estar na vida humana. Isso é humano. Nós sempre vamos ser seres faltantes. E isso, percebe que eu falando isso para você e você tomando posse disso, já começa a realizar um processo de cura dentro das suas demandas, de pensar que tudo tem que estar perfeito, de pensar que tudo tem que ser certo, tem que ser absoluto, redondinho. Não, isso é humano. Lembre-se disso, isso é muito importante dentro de um processo de análise. Olha uma foto aqui, eu até coloquei a foto dele primeiro. Olha, essa foto inclusive eu já trouxe ontem. Esse mesmo nosso amigo aqui, será que você lembra, você se recorda quem é? Coloca aí no chat. Quem é essa pessoa aí, hein? Quem é esse... Ó, vou falar psicanalista, já vou dar um spoiler, hein? Quem é ele? Porque eu vou colocar uma frase dele aqui agora que tem muito a ver com tudo isso que eu falei. Olha a frase. Sempre há algo de esquecido no que foi dito, e também por trás do que se diz e no que se ouve. Ele chega na conclusão que, mesmo quando a pessoa fala tudo, mas há sempre algo esquecido no que foi dito. Porque somos marcados pelas nossas contingências, isso vai nos acompanhar. E é tão bom, isso eu falo como experiência própria, e tanto eu como analisando e eu como analista, é tão bom saber que há sempre algo que não foi dito. Há sempre algo esquecido. Porque tem um mistério aí, tem algo de grandioso que nós não conseguimos acessar. Por isso que aquela ideia de perfeição, por isso que as pessoas que lutam por uma perfeição fora da realidade, né, existe a coisa fazer bem feito, fazer tudo isso, mas existe algo dentro desse perfeccionismo, que já vai para o perfeccionismo,
que suga demais a pessoa, que a pessoa não é capaz disso. Sempre há algo de esquecido no que foi dito. E também por trás do que se diz e no que se ouve. Interessante, né? Eu trouxe essa frase de Lacan hoje, fiz questão, que Lacan falou em 1972, né? Lacan aqui é próximo de nós, falando de data, né? Não tão longe, para que se justifique e fundamente isso, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre os efeitos terapêuticos. Esses efeitos terapêuticos, ele, dentro do processo de análise, como que funciona? Como que funciona isso, né? Dentro do percurso, olha o que eu já comecei falando aqui. Percurso analítico. Percurso, lembra do processo Kakura? Então nós entendemos que é percurso. Tornará uma pessoa mais flexível diante da dor. Flexível diante da dor. Olha que bacana isso, como que é iluminador isso dentro desse momento que nós estamos vivendo. Mais flexível diante da dor. E a pessoa consegue dar respostas diferentes a essa dor. Fugindo das repetições neuróticas diante da vida e da angústia. Percebe que muitas vezes a gente faz a mesma coisa, dá a mesma resposta, faz a mesma coisa. Por que eu costumo repetir tanto? É a famosa, aqui a gente vai entrar, né, nas neuroses, essas repetições neuróticas diante da vida e da angústia. Então, se você percebe, muitas vezes, isso é até um insightzinho bem bacana para você pensar aí. Se você se percebe essas repetições, né, quase que em todos os níveis, seja de relacionamento, a maneira de relacionar, como você tem tomado as suas decisões, não sei. Tudo que você percebe que está se repetindo, né? Inclusive tem aqui até uma piadinha, vou até brincar aqui, que é para descontrair um pouquinho, que diz a lenda, ó, você que está aí, você que está solteiro, você que está solteira, que tem um ex ou uma ex aí, né? Diz a lenda que se você não fizer análise, o seu ex ou a sua ex volta no corpo de outra pessoa. Por quê? Na verdade é uma maneira de brincar, mas é porque você vai repetir tanto nessas neuroses repetitivas que você pensa, gente, eu encontrei a pessoa igual ao outro. Mas na verdade é você que talvez precisa passar por esse processo de dar nomes a esses sentimentos, né? Não só dar nome, mas reconhecer e ressignificar em muitos sentidos. Outra coisa dentro dos efeitos terapêuticos, esse efeito, ele é fantástico, porque eu gosto muito da ideia de possibilidades e janelas. Chega pessoas na clínica, no processo de análise, que ela, como se ela estivesse olhando só assim. Eu consigo olhar somente a dor. E, na verdade, a pessoa está olhando somente a dor. A pessoa está olhando somente aquilo que tem lhe fazido sofrer. E aqui a gente abre todas as possibilidades de angústia e de sofrimento. E aí a pessoa fala assim, eu não consigo viver mais. Eu não consigo trabalhar mais, né? Lembra da introdução que o Eduardo falou? Interessante que coisas que te atrapalham, você já precisa repensar. Então, isso acontece muito, a pessoa só vê isso. Eu só vejo isso, só estou vendo isso, essa possibilidade, isso, acabou. Mas aí, quando entra no processo de análise, a pessoa acessa através da associação livre, o analista vai lhe conduzindo, ela se abre a falar assim, então era isso. É interessante quando alguns pacientes analisando os meus, tem hora que eles até param assim e falam, então era isso. Porque ele percebe a partir desse momento que se abre verdadeiras janelas de possibilidade para a vida. Já não olha mais só para a dor, já não olha mais só para aquilo que lhe fez doer. Inclusive, casos mais delicados, pessoas que trazem traços, abuso sexual, outro tipo de sofrimento, que é muito, de fato, todo sofrimento dói muito, claro, mas talvez a pessoa, a partir de um processo de análise, ela vai saber que aquela dor existiu e existe, mas ela já não vai ser mais dominada e viver a partir daquela dor.
Aqui é um processo de ressignificação. Percebe a diferença aqui? Abre uma janela e possibilidade. Antes a dor que lhe impedia e lhe paralisava, hoje ela olha para a dor e fala, eu sou após isso. Eu consigo viver e olhar após isso. Compreende? Amenizar a ansiedade, claro, é um dos efeitos, né? E inclusive a gente espera que isso aconteça, porque a partir do momento que a pessoa entra com mais verdade sobre si mesmo, olhando para ela, o que acontece com as forças contrárias que lhe causam ansiedade? Claro, esperamos isso. Apesar de não ser esse o objetivo primeiro, porque o objetivo primeiro é o quê? Ótimo, os sintomas estão diminuindo, o processo de ansiedade, mas vamos olhar ali como aquele arqueólogo que vai procurando, que vai desvendando. Vamos olhar ali o que está causando. Talvez ele nem pergunta com essa palavra, causando, mas no processo de análise a pessoa vai descobrindo, junto com o seu analista, então talvez esse que eu sinto tão ansiedade tamanha está lá atrás, na minha infância. Alguma coisa. Como que foi a minha relação de amar e ser amado pela minha mãe? Como foi a relação de amar e ser amado pelo meu pai? Né? Como foi eu me posicionar diante da minha família? Entende? Então, faz isso. Ressignificando a dor. Lembra que eu disse aquilo que doía, eu até dei o exemplo aqui do abuso, né? Aquilo que doía, a dor, lembra que não tem como vai ser planificar, acabou, não vai ter mais sofrimento, não vai ter isso. Mas a dor, eu vou ressignificar. O que é isso? Inclusive eu até falo, abro um parênteses aqui, está até sendo banalizado esse tema, né? De ressignificar, mas nas redes sociais, alguém fala de um jeito, mas é importantíssimo dentro de um processo de cura, né? Aqui dentro dessa nossa reflexão da nossa aula de hoje. Aquilo que antes doía vai continuar existindo sim, não vai deixar de existir, mas você vai conseguir viver a partir de, e não lá. Entende a diferença? Aí é um processo. Lembra da palavra? Percurso. Percurso. Outra coisa, perceber as repetições de comportamentos de dor. Lembra que eu falei das repetições? Compreender a causa da dor. E aqui eu coloquei esse último. Passei esses dois primeiros mais rápidos, porque vocês sabem que eu já falei no nosso slide anterior. Perceber, olha esse último aqui. Perceber nas relações, no trabalho e na vida, o que está me impedindo de amar e trabalhar. Lembra do conceito que eu falei ontem, quando perguntaram para Freud por quê? Que as pessoas devem procurar a psicanálise? A psicanálise serve para quê, né? Em outras palavras, nas perguntas mais simples. E aí ele vai dizer, você procura a psicanálise te ajuda a resolver tudo aquilo que te impede de amar e trabalhar. E aí no processo analítico, eu vou percebendo isso, vou ressignificando essas dores, vai se tornando um pouco mais dono de si. Né? Me entenda quando eu falo esse dono de si, mas tomando posse de si mesmo e não sendo vítima daquilo que lhe fez sofrer e do que doeu e que ainda dói. O objetivo da psicanálise não é pegar a borracha, como pega aqui a sua história, você conta para o psicanalista, ele vem com a borracha e apaga, como se fosse magicamente, como aquele remédio que eu disse no início, minha cabeça está doendo, eu pego, vou tomar e pronto, minha cabeça parou de doer. Não funciona assim dentro do processo da cura, dessa cura, como se entende a psicanálise. E aqui eu vou colocar uma frase, eu quero mostrar para vocês aqui, antes, é um livro muito simples, que eu gosto muito, muito profundo, de um autor, vocês psicanalistas, estudantes de psicanálise já o conhecem, se não eu recomendo muito, para você inclusive que quer se adentrar nesse universo, né? Aqui, acho que dá para vocês verem, né? Tá legal para ver aí? Então, o livro é Sim, a Psicanálise Cura, e o autor é Juan David Naziot. Juan David Naziot. Nesse livro, ele conta, Juan David Naziot, ele é um argentino, um psicanalista com
com uma vasta experiência na clínica, nas reflexões. E esse livro, você viu, muito pequeno. Naziot tem livros, né, numericamente falando, páginas enormes, mas aqui ele é um livro muito simples, que traz um pouco da sua experiência clínica, depois de mais de 30 anos, se eu não me engano, dessa experiência clínica. E aqui nesse livro, sim, A Psicanálise Cura, ele vai falar dessa sua experiência eminentemente clínica, de como os pacientes saem depois de um processo de análise. Como que os pacientes entram nesse processo, quais as demandas que levam o paciente a esse processo. Porque entende que se a gente fala, se a aula de hoje, a pergunta de hoje é sim, a psicanálise cura, que na concepção da cura que existe algo que não estava tão bom. Nós aqui, dentro do processo da psicanálise, não falamos de doença. Não é doença, nós não colocamos isso. A doença é quando você tem algum processo aí mesmo, que você vai ao médico. Né? E as doenças mentais, né? As doenças mentais, aí você vai procurar um psiquiatra, e as doenças mentais, que pode ser tanto de ordem física, né? Claro, aí amparado por um processo de análise, lembra que nós falamos que o psiquiatria, quem vai procurar o psiquiatra, é importante que esteja acompanhado também, mas aqui dentro do processo da psicanálise, dentro do estudo, nós falamos desses processos angustiantes e de dores, e de dor psíquica. Eu gosto muito de falar isso para os meus analisandos, dores psíquicas, que fez com que eles fossem até ao consultório, ao setting psicanalítico. Então é isso que o Naziot, no livro, Juan David Naziot, é isso que ele vai tratar aqui. E aí eu selecionei uma frase desse livro para a gente fechar essa nossa reflexão sobre a cura, porque eu gosto muito de como ele entende, por isso que eu fiz todo o processo, né? Lembrando, vamos fazer uma pequena recapitulação aqui, como se entende o processo de cura, o que significa cura, tanto no sentido etimológico da palavra, depois como que Freud entendeu que existia o querer para curar, né? Existia algo que não era nem físico e nem da vontade, então tinha algo psíquico, algo interno que nem a pessoa sabia, e aí entrou o processo de vamos tentar descobrir, desvendar esse inconsciente, não mais pela hipnose, lembra que eu até trouxe a frase de Charcot, não mais pela hipnose, mas pela associação livre, e aí lembra da nossa amiga que eu citei aqui, Amy Von, a paciente de Freud, até coloquei uma foto dela aí, ela fala, não, eu preciso falar, e aí Freud, a partir disso, ele começa a entender, então a fala é pela fala que se cura, é pela fala, e nessa fala o paciente deixa escapar o seu inconsciente. Como assim deixa escapar, Elias? É verdade, deixa escapar na fala, através dos atos falhos, através dos xistes. Olha o que eu estou falando aqui, alguns conceitos psicanalíticos, hein? Você que vai fazer o curso, já fez e vai fazer outros cursos, sabe que esses são conceitos onde o paciente falando o que dói, falando a angústia, falando sobre o seu abuso, falando sobre aquilo que lhe tem incomodado, e aí ele deixa escapar. E aí a frase de Naziot, Juan David Naziot, por favor, leia essa frase. Como eu disse naquela hora, você que está aí no seu computador, na TV ou no seu celular, leia essa frase de Juan David Naziot. O paciente curado recupera-se mais facilmente dos transtornos provocados pelos acontecimentos perturbadores da vida. Aprendeu que nenhuma dor é definitiva nem absoluta. Olha, interessante, esse paciente percebeu que nenhuma dor é definitiva nem absoluta. E estar curado é poder reagir ao inesperado e reencontrar a capacidade de amar e de atuar. Estar curado percebe que nenhuma dor é definitiva e que consegue reagir ao inesperado e reencontra a capacidade de amar e de atuar. Você viu que o paciente curado não deixa de sofrer. Olha que interessante dentro da psicanálise. Lembra que é impossível nós vivermos sem dor, mas ele vai conseguir reagir diante da dor. E a partir desse reagir, falar assim, não, você que está me dominando, essa angústia, essa dor que está me dominando,
ela não vai me dominar mais. Ela vai existir, mas eu vou conseguir reagir de uma maneira diferente. Esse é o processo da cura. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu gostei muito de falar isso para vocês, porque é a nossa experiência clínica de entender esse processo da cura. E sim, a psicanálise cura. Mas eu não podia ser tão simplista e não falar para vocês tudo isso, para nós construirmos juntos essa reflexão. Vou convidar aqui quem está ao meu lado, claro, ele ficou aqui ouvindo, meu querido, não só o Freud, Slomo Freud, mas Eduardo. Que maravilha, que aula, né? Aprendi tanto sobre os conceitos de cura, sobre diversas perspectivas, né? Inclusive até perspectivas filosóficas. Quando a gente pensa nesse termo, inclusive é importante que a gente saiba salientar, e você trouxe isso muito bem, Elias, é que ninguém cura ninguém. Exato. Então essa história, venha para o curso da cura, venha para a nossa imersão e se cure que eu vou te curar. Isso parece mais um discurso charlatanismo, Exato. Um discurso sobre a perspectiva charlatã do que ciência, do que análise, do que filosofia clínica, do que psicoterapia. Só quem é capaz de mexer, de, vamos lá, se curar sobre essa perspectiva da psicanálise, de realmente gerar as suas ressignificações, é o próprio indivíduo. Exato. E é interessante quando você fala desse charlatanismo aí, venha para cá 2 dias de curso, faça o processo de autoconhecimento e acabou. Por isso que eu fiz questão, vocês viram aí, eu fiz questão de deixar muito claro, não existe uma humanidade aonde nós nunca vamos ter, hoje a humanidade está perfeita, nunca sem dor, sem angústia. Sempre vai ter algo que lhe incomoda. O que a psicanálise e o processo de análise faz é te capacitar. Aqui eu vou usar essa palavra, não sei, vamos usar. É te capacitar a você conseguir enfrentar essa dor, sem querer apagá-la, mas falar assim, ela existe, mas ela não me domina mais. É o controle, né? É a modulação, é o desenvolvimento de uma habilidade cognitiva, né? Quando a gente se aprofunda um pouco mais na mente humana, eu lembro da minha avó. Minha avó era uma pessoa muito sábia. Agora é muito sábia, né? E eu lembro que certa vez eu estava na casa da minha avó e ela recebeu o diagnóstico de que ela estava com diabetes. E aí o médico disse, a senhora não vai poder mais comer, exagerar na manteiga, né? Na banha de porco, porque naquela época a banha de porco era considerada um alimento gorduroso, não saudável, né? E hoje se utiliza a banha de porco como um principal ingrediente saudável, né? E eu lembro como se ela dissesse hoje, ela disse, não existe nenhuma teoria que sobrepõe a minha própria experiência. Ela falou isso, minha avó, cara. Falou com essas palavras, mas ela disse, não vai ter nenhuma coisa que esse povo lê nos livros, né? Esse médico vai me ensinar. Que a minha própria experiência não me mostre isso, né? E o mais curioso é que ela percebeu que a própria banha de porco, olha só que coisa curiosa, fazia bem para ela. E hoje a ciência comprova isso, né? Ou seja, eu já passei por o ovo faz mal, o ovo faz bem, o ovo faz mal, e agora nós estamos no ovo faz bem. Agora o ovo faz bem? O ovo faz bem. Inclusive é considerado o alimento mais completo de todos eles, né? Daqui um pouco alguém vai mudar. Ou seja, sempre vão ter várias visões sobre a mesma coisa, mas a gente tem que entender que o principal é aquilo que funciona para nós, né? E isso volta muito àquela ideia da análise, porque a análise é você voltar para dentro de si, ver o que funciona para você. Claro que nós temos que respeitar os protocolos médicos, temos que respeitar a ciência, mas temos que respeitar também, aí sobre essa perspectiva da mente humana, aquilo que funciona para nós, né? Aquilo que nos faz bem, que nos traz. Eu remeto aqui a minha abertura, né? Não existe terapia protocolar, né? Existe terapia que vai ser personalizada para cada pessoa, porque cada pessoa é um universo.
E aí, parafraseando aquilo que você sempre me fala, né, que eu sempre falo, que você sempre diz que eu sempre falo, que é uma frase de Carl Jung: conheça todas as técnicas, conheça todas as ferramentas, todas as estratégias, mas quando você estiver diante de um ser humano, seja apenas mais uma alma humana. Exato. Então, eu te convido a você se conhecer melhor, a você aprender a se olhar no espelho, a você não ter motivação. Você não deve procurar motivação, você deve procurar automotivação. A você perceber que todo esse processo educacional é a base do teu processo evolutivo, do teu processo de desenvolvimento e que, claro, vai te levar àquilo que todos nós desejamos, felicidade. Todo mundo deseja felicidade, estar bem com a gente mesmo, com a nossa família, com o nosso trabalho. E se você está vendo essa semana, e aproveite essa oportunidade, eu vou colocar um QR Code aqui agora, ó, vai ficar aqui em cima de mim o QR Code, quer ver? Pum! Olha só, aqui, ó, agora acertei. Aqui, ó. Aqui o QR Code e se inscreva no nosso curso de extensão Psicanálise 360, onde você vai conhecer a psicanálise, lembrando que isso é um curso livre, um curso de extensão, ele não te habilita como um psicanalista clínico. Se você quer ser psicanalista clínico, se você quer entender como funciona o profissional psicanalista clínico, amanhã nós vamos lançar essa formação, amanhã, aqui. E a gente vai, claro, vai mostrar para você o que é esse profissional, como ele funciona, as distinções entre as formações. Tem curso aí de R$ 49,90 que forma psicanalista clínico, né? Será que esse curso vale a pena? Será que você vai ter o acompanhamento de professores com gabarito acadêmico, né, doutores? Será que você vai ter as suas análises sendo feitas por profissionais capacitados? Será que realmente você vai se formar um psicanalista clínico que vai contribuir com a vida com as pessoas? Ou você vai ver aquele mais um curso que simplesmente vai te colocar um certificado na parede, mas que vai pouco te capacitar? Amanhã a gente vai falar sobre isso. Agora, você diz assim: não, eu não quero ser psicanalista clínico, mas eu quero conhecer a psicanálise. Eu quero me tornar uma pessoa mais preparada. Eu sou um hipnoterapeuta, eu sou um coach, eu sou um reprogramador mental. Hoje é o último dia do valor promocional, né, que está aqui nesse QR Code, acertei agora, ó, nesse QR Code, e você vai poder acessar, participar, e esse curso está quase um curso de psicanálise muito melhor do que muitos cursos que tem aí, justamente por causa do apoio que você vai receber do Elias, de toda a equipe de professores, das aulas complementares, das aulas tira dúvidas, e aí você vai poder, aí de repente você até decide se você quer se tornar um psicanalista clínico ou não. Eu vou ser sincero com você, Elias, nunca tive a pretensão de me tornar um analista, sabe, um psicanalista, até começar a ler a obra de Freud, até conhecer Lacan, até conhecer psicanalistas tão bem preparados, né? É curioso, quando eu converso com os psicanalistas, como eu consigo me aprofundar melhor nessas questões. Não que os psicólogos não sejam, existem muitos psicólogos que são preparados também. Mas como a academia traz uma visão mais generalista, e a psicanálise, o psicanalista ela tende a se aprofundar mais sobre essas questões relacionadas à psique humana, claro. Eu me encantei, por isso que eu estou trazendo para o Instituto INER, essa parceria com o Instituto Self, com a proposta de não só formar psicanalistas clínicos, mas também realizar uma divulgação científica, né, séria, mas também gerar um compartilhamento desses conteúdos de uma forma que possa realmente trazer benefício para todas as pessoas. Afinal de contas, até onde eu sei, era a intenção de Freud deixar a psicanálise mais próxima das pessoas, por ele acreditar que no nosso cotidiano existe mais psicanálise do que a gente imagina. Ele nunca teve a pretensão. Ele, como médico, ele falou que ele queria a psicanálise, uma ciência leiga. E é interessante saber o que é leigo ali, porque leigo só tinha médicos na época, né? A medicina era o curso. Então ele não quis deixar nos consultórios. Ele quis tirar dos consultórios. Aí até que os pós-freudianos, e também ele usou a palavra setting, ou seja, para falar o que é setting, é um lugar onde se realiza aquele trabalho analítico, não é consultório. E você vai trazer todas essas histórias dentro do curso? Vai ser bacana, eu tô preparado, já o curso já está prontinho,
eu acho que eu vou gostar muito de falar com vocês. Então, se quiser, vamos conhecer um pouco mais sobre esse cara aqui, ó. Como eu sempre falo, né? A vantagem de você estar nessa jornada junto com a gente é que você vai participar de todo o processo evolutivo, desenvolvimento, e também vai aprender muito mais. As minhas primeiras turmas, né? Quando eu dou as minhas primeiras turmas, não que seja a primeira turma do Elias, mas aqui no Instituto INA, né? Nessa proposta né? E para nós também, né? Normalmente a gente insere conteúdo, cara, e depois a gente vai cortando uma coisa ali, uma coisa acolá, né? A gente vai tirando as arestas. E aí quem faz primeiro tem ganhos significativos por estar mais próximo de nós. Inclusive muitos professores que passaram, que hoje são professores de PNL, de hipnose, e por aí você deve ter muitos exemplos de psicanalistas também, passaram pelo Instituto INA, pelo Instituto Self, e hoje lecionam. Por quê? Porque viveram um movimento, né? Esse movimento, é o movimento que ele está vivendo agora. Qual é o movimento? Cara, deixa de tratar os sintomas e vamos começar a procurar as verdadeiras causas. E no curso, eu até mostro na minha agenda aqui, já tem as datas, Eduardo, que eu vou estar ao vivo com os alunos. Né? Então já está aqui na minha agenda, já está ali, ó, alunos da primeira turma da Psicanálise 360. Já está tudo organizado. E além dessas aulas comigo ao vivo, nós vamos ter alguns professores que já confirmaram presença, mas não é gravado, é ao vivo. Então você não vai ver só o psicanalista Elias falando. Vai ver outros psicanalistas, né? Vamos falar o nome deles que já confirmaram, Eduardo? Claro, vai que o pessoal conhece, né? E aí já pode mandar lá mensagem para eles. Olha, além dessas aulas ao vivo comigo, vamos ter a psicanalista Kênia Fernandes, psicanalista, que também está aqui no INA, também ajuda aqui o Eduardo, está nesse processo da hipnose e tudo, então ela vai estar ali também. A psicanalista Sheila Almeida, psicanalista de Goiânia, essas duas de Brasília, viu? Psicanalista de Goiânia, Ezequiel Martins, e um psicanalista de Corumbá de Goiás, uma cidade pequena. Ele e a esposa dele são psicanalistas fantásticos, professores nossos também, professor José Prado, que também vai estar conosco, e outros psicanalistas. Olha só que legal. Lembre-se de curtir esse vídeo. Se essa aula foi interessante para você, lembre-se de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Compartilhe lá nas redes sociais o quanto essa aula foi importante para você. Quanto mais compartilhamentos, melhor será o conteúdo de amanhã. A gente se motiva mais, ó. A Ana Paula está dizendo que é aluna INA e sempre recomenda o INA. Isso é muito bacana, hein? O pessoal está parabenizando também pelas lives, comentando que realmente o curso, a aula hoje foi incrível, conteúdo de primeira qualidade. É impossível, a Nara falou que é impossível fazer um curso de psicanálise e sair do mesmo jeito, né? Às vezes, confrontar essas verdades internas nos permite se aproximar ainda mais, se aprofundar nessas ilusões internas, nos permite se aproximar ainda mais da nossa verdade essencial, né? Da nossa realidade. Olha só, lembre-se que o valor promocional da formação, essa formação aqui, ó, somente até hoje, R$ 297, você pode pagar em até 12 vezes no cartão ou à vista, tá? Até hoje, hein? Amanhã já vai subir o valor, ó, você vai ficar de fora, hein? Aproveita, lembrando que essas turmas são limitadas. Essa turma aqui limitada, 50 alunos, e a turma de amanhã só vai ser para 30 alunos, hein? Somente 30 alunos, então fica atento para você participar, porque aqui nós prezamos pela qualidade, não pela quantidade. Bem, Elias, suas considerações finais para a gente deixar o pessoal dormir, que amanhã tem muito mais. Tem mais. Só um convite, né, para que tenha não se permita, na verdade, vamos partir para o positivo, se permita se conhecer, se permita não ser dominado por aquilo que te fez doer e que talvez ainda dói. Lembre-se da frase de Juan David Naziot, que o paciente curado é aquele que consegue ver as possibilidades, que consegue amar e atuar, mesmo que tenha dor. Se for difícil sozinho, não precisa ficar sozinho. Acho que aí o processo do profissional, a pessoa do profissional, conte com um profissional para te ajudar nesse processo. Até amanhã. Lembre-se, pessoal, o melhor está por vir. Até amanhã. Tchau, tchau. Eu e Freud, como sempre, te mando abraço.